Olá, boa tarde, Altemar. Boa tarde, José. Hoje nós vamos, iniciar nosso projeto, nosso podcast. Né, Altemar? Podcast? Podcast. Você vai chegar lá, porque você vai chegar lá. E hoje nós falamos de que mesmo, Altemar? Qual é o tema? Sobre a misericórdia divina manifestada a Santa Faustina. Que E na Bíblia também. Você sabe que ano foi, Altemar? Que ela se foi manifestada para Santa Faustina? Sim, em 1931. Jesus fez várias aparições durante 7 anos a Santa Faustina, lá na Polônia, em Cracóvia, lá de Janowice, Wilka e vários outros lugares da Polônia, mas principalmente em Płock. Płock, que é um lugar da Polônia, pega o nome, parece explosão de chiclete, mas é isso mesmo, é Płock na Polônia. 22 de fevereiro de 1931, se eu não me engano, no dia da Catedral de São Pedro. O próprio Jesus, quando apareceu a Santa Faustina, revelou o jeito que ele apareceu para ela como os raios da misericórdia, saindo do peito aberto dele. O raio vermelho, que significa o sangue dele que ele verteu na cruz por nós, para a nossa salvação, e o branco, a santificação, que quer dizer a santificação através do batismo. Que todo batizado, ele é santificado, mas a gente tem que procurar cada vez mais nos santificarmos. Esse foi o começo da devoção à Divina Misericórdia, através de Santa Faustina, apóstola da Misericórdia. E ela participava de qual ordem, Altemar? Ela participava da ordem de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, fundada por outra freira, que agora me desculpe, eu não lembro o nome, mas é a ordem de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia lá na Polônia. Que legal. Mas é isso aí, Altemar. Graças a Deus nós estamos aqui no nosso podcast, nosso primeiro vídeo oficial desse projeto, de evangelização. E vamos falar da misericórdia, Altemar. O que é misericórdia para você, Altemar? A misericórdia é você ter compaixão, saber perdoar, saber aguentar certas coisas, que não é fácil. Como eu falei ontem na introdução, eu sou uma pessoa nervosa, mas quando é claro me irrito, E eu procuro ser o paciente mais possível. A gente tem que procurar, como São Francisco de Sales, para quem não sabe, São Francisco de Sales, São Jerônimo, São Agostinho, eles eram muito nervosos. Não fala na vida deles muito, mas eles eram nervosos. Só que eles controlavam o nervosismo. São Francisco de Sales, quem for lá na Suíça e na França, na Borgonha, vai encontrar a mesa dele arranhada por baixo, porque ele se segurava para não dar bronca na pessoa que irritava ele, entendeu? E é santo, E é santo, São Francisco de Sales. E Santo Agostinho, nas encíclicas dele, na carta que ele mandava para São Jerônimo, e São Jerônimo para ele, eles davam um bronco no outro também. São Paulo também chamou a atenção de São Pedro. Isso não quer dizer que eles não eram santos. É que até os santos também tinham as falhas dele também. Santo não é aquele que não peca, é aquele que procura não pecar mais. Essa é a misericórdia. Deixar as coisas erradas para lá, perdoar o próximo e ter misericórdia, ter compaixão daquela pessoa. Misericórdia quer dizer miséria do coração. A miséria do coração, isso quer dizer misericórdia. Para quem não sabe, misericórdia quer dizer miséria, córdia, coração. Misericórdia do coração. Legal, muito bom, Altemar. Nós vamos fazer uma introdução do nosso podcast. E olha que eu vou aprender esse nome aí, tá? Aprenda, tá aqui. Podcast, isso aí. E vamos agradecer, as pessoas que foram lá no vídeo que nós postamos ontem, A Silene, Jefferson, Raimunda, Irene, Nivalda, Sandro, Maria Francisca, enfim, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tá? Então, assim, vamos lá, Vamos aumentar um pouquinho referente à misericórdia de Deus na Bíblia, O que você acha? Sim, na Bíblia, mas depois vamos voltar lá também para a misericórdia divina manifestada através de Santa Faustina. E para quem não sabe, São João Paulo II também é apóstolo da misericórdia, porque ele conhecia o diretor espiritual e confessor Santa Faustina, São Miguel Sopoco, e foi muito amigo dele, e ele mesmo, São Miguel Sopoco, pediu para São João Paulo II, antes dele de ser Papa, quando ele era cardeal arcebispo de Cracóvia, a terra da divina misericórdia no mundo. E pediu São Miguel Sopoco, pediu a São João Paulo II para conseguir a canonização de Santa Faustina. E quem Deus escolheu para beatificar e canonizar Santa Faustina? O Papa São João Paulo II. Ele beatificou ela dia 18 de abril de 93 e canonizou Santa Faustina dia 30 de abril de 2000, lá no Vaticano. Então ele foi escolhido por Deus, porque ele também era polonês. Foi conterrâneo de Santa Faustina, não contemporâneo, conterrâneo de Santa Faustina, e ele quase conheceu Santa Faustina. Conterrâneo de Santa Faustina. Então eles dois são apóstolos da Divina Misericórdia, São João Paulo II e Santa Faustina. E como o Zé falou na Bíblia, vamos começar falando em Gênesis 3, o versículo do 15. Gênesis 3,
versículo 15, que diz assim: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela. Esses vão me esmagar a cabeça e você ferirá o calcanhar deles. Deus está dizendo aqui que através de Nossa Senhora, Satanás será a cabeça da serpente, que é o Satanás, vai ser esmagado. Isso parece que não tem nada a ver com a misericórdia, mas tem. Porque se Nossa Senhora esmaga a cabeça de Satanás, está nos libertando, está tendo misericórdia de Deus, e Nossa Senhora está tendo misericórdia da humanidade. Não fosse Deus dar Nossa Senhora para ser nossa mãe, esmagar a cabeça de Satanás, que depois Deus, para quem não sabe, Nossa Senhora é a pessoa mais poderosa do mundo. Deus deu muitas graças para ela. Quando Deus falou: bendita és tu entre as mulheres, cheia de graça, cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus já deu muitas graças, né, para Nossa Senhora, para quem não sabe. Na Bíblia, nem tudo está escrito na Bíblia, então a gente não pode duvidar do poder de Deus. E antes de passar o top, né, a misericórdia de Deus também está quando o irmão, né, quando nossos amigos cometem alguns erros. Por exemplo, Adão e Eva cometeram os erros. E parece, dá para perceber que na Bíblia vai relatar que sempre no fim da tarde Jesus ia fazer visita a Adão. E dessa vez, quando Deus vai fazer a visita, Adão se esconde, né? Se esconde. E Deus fala assim: por que você se escondeu? Porque eu estou nu. Ele vai e faz uma roupa, né? É engraçado que Deus mesmo faz a roupa de Adão e Eva, como você falou, Zé. Parabéns, é isso mesmo. Deus é tão misericordioso, está vendo, pessoal? Eu não tinha pensado nisso ontem. Deus é tão misericordioso que o próprio Deus fez uma roupa para Adão e Eva. Maravilha. É como Jesus agora, ele não faz uma roupa, ele dá uma coisa melhor para nós, dá o corpo, sangue e alma e divindade dele. Essa é a misericórdia divina. Não bastou Jesus ter morrido por nós na cruz, e a única maneira que ele achou melhor ainda é dar o corpo, sangue e alma e divindade dele. Já pensaram essa misericórdia de Deus? Quem de nós ia dar vida por amor ao próximo, São Paulo fala, e dar o corpo e sangue, né? Então, como Jesus falou, é correto. A roupa que Deus deu não só foi uma roupa física, a roupa do coração e da mente também, que eles se arrependeram. Eles não puderam ficar no paraíso mais, mas depois Deus foi livrar eles no limbo, tá? Leiam lá na primeira carta de São Pedro 3, versículo, se eu não me engano, 15. São Pedro fala que Jesus, quando morreu na cruz, o Espírito dele, ele como Deus, na natureza divina dele, foi no limbo, libertar Adão e Eva e todos aqueles do tempo do dilúvio. Tá bom? Maravilha. Também eu fiz aqui as saudações, em nome das pessoas que eu falei aqui, eu salvo todas as pessoas que curtiram, né, que visualizaram o nosso vídeo de ontem. Mais de 120 pessoas já visitaram nós no dia de hoje, né? Parabéns a todos. Em nome dessas pessoas que eu dei aqui no início, eu agradeço a todos e a saúde com a paz. E também essa misericórdia de Deus, ele vem falar quando ele constrói, né, aquele barquinho, né, chamado... Como é que chama aquele barquinho que Deus construiu? Arca de Noé. Quer dizer, o mundo estava totalmente com muita dificuldade de reconhecer ele, mas Deus é justo, viu que a família de Noé era justo com ele, né? É que ele fez. Ele usou Noé, ele viu que Noé era o único, ele é família, mas a família dele foi salva por causa de Noé, viu? Porque a família dele, pelo jeito, misericórdia de Deus através de Noé. Porque se não fosse Noé, nem ele nem a família dele teriam sido salvos. A família dele foi salva por causa dele, porque a família dele não era tão justa assim não. Que dá para ver na palavra de Deus que os filhos dele fizeram ele passar vergonha, humilharam ele, depois que eles foram salvos do dilúvio, né? E o próprio Noé deu para o nome dos filhos dele, que viram a nudez dele, né? Então a gente tem que compreender que a humanidade foi salva através de Deus, através de Noé. Não fosse Noé, nem a família dele seria salva. Então na arca só entrou 8 pessoas. Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras, né? E Deus, ele destruiu todo mundo, mas como Deus é misericórdia, sabe o futuro, sabe todas as coisas que vão acontecer, ele escolheu, já fez de propósito que escolheu Noé, porque a gente não sabe, mas Deus sabe, no futuro, e ele fez de propósito, criou Noé, sabendo que só Noé ia ser salvo. Aí, dessa oportunidade para a humanidade, porque senão seria em vão Deus ter feito a humanidade, muitos iam falar que Deus seria fracassado, mas Deus nunca fracassa, Deus nunca falha, mesmo que pareça que Deus está perdendo, né? Deus nunca perde. Que bom, né, irmão? E, já ouvi muitas pregações de várias pessoas, né? Não só padre, mas pastores, grandes missionários pregar, que falando que Adão e Eva são os primeiros pais, mas também podemos colocar Noé como os segundos pais, né, irmão? Porque se a humanidade toda foi destruída no dilúvio e Noé com sua família reconstrói, povoa essa humanidade assim, Noé também pode ser considerado um dos pais, né, da humanidade, né? Sim.
Noé o segundo pai, né? Porque pai não é Deus. Mas o Noé foi como um pai como Adão e Eva. Foi como fosse o primeiro habitante. Ele foi um dos primeiros habitantes. Não sei que geração que era. Depois do dilúvio foram os primeiros habitantes. Aí depois deles foram aumentando as gerações. E foram crescendo, aí vieram os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e assim segue, né? Os profetas e todos. Como nós estamos falando da Divina Misericórdia, né? Hoje tem até o quadro, né? Muito bonito aqui, que fala: Jesus, eu confio em vós. Mas essa palavra Jesus, confio em vós, é a Santa Faustina que fala? Ou... Não, Jesus, ele que manda? Ele apareceu, como falei quase agora, dia 22 de fevereiro de 1931, se não me falha a memória, e lá em Plock, na Polônia, no convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, e revelou para Santa Faustina essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Dos raios vermelho e branco saindo do peito dele, como eu já falei. O vermelho é o sangue dele que ele verteu na cruz para a nossa salvação, e o branco é purificação. E aí Jesus falou: mas escreva embaixo, minha filha, da imagem que você vê: Jesus, eu confio em vós. Ele quis, aí o Santo Você falou: por que tem que escrever embaixo essa frase? Porque para que todos confiem na minha misericórdia. Só que ele falou também, como eu falei ontem, que a misericórdia dele, a gente tem que buscar muita misericórdia dele e confiar, mas não abusar da misericórdia dele. Porque tem gente que está abusando. Deus é misericórdia, eu vou fazer o que eu quiser, depois Deus vai ter misericórdia. Não é assim não. Deus é misericórdia, mas justiça. Temos que compreender. Né? Para tudo tem um equilíbrio nas coisas de Deus, não é que nem as nossas coisas. Certo, Atemar. Aí, né, nós estamos meditando sobre a palavra, né? Principalmente no Antigo Testamento, no Novo também, está fazendo aquela mistura, né? E Deus, Ele nunca esquece, né? As suas promessas, Ele nunca esquece. Mesmo que nós esquecemos de Deus, né? É tipo assim, às vezes eu renuncio Deus, por exemplo, tá? Renuncio Deus, vou viver minha vida e para o mundo, quer dizer, agora sou do mundo, sou ateu, mas só que Deus faz suas armadilhas, né? Para pegar nós lá na frente, né? Igual o filho pródigo, né? Pediu tudo, conta um pouquinho a história do filho pródigo. Filho pródigo, né? Como está em Lucas 15, 11 em diante, né? Que é muito conhecido essa parte. Filho pródigo que era o filho mais novo, muitos falam que era o mais velho, mas não, como não sabe interpretar. Era o mais novo, ele pediu a herança como o pai dele tivesse morrido. O pai dele, claro, na Bíblia não fala, mas ele ficou com certeza muito triste, apesar que é uma parábola, né? Mas com certeza ficou muito triste. Ele foi e deu a herança para o filho foi com a cidade de Santos, que na Bíblia não fala qual cidade, não tem problema. Não interessa o nome da cidade, né? Porque o que importa é o que Jesus contou. Aí ele perdeu tudo com as prostitutas, meretrizes, voltou, mas Deus coloca aí que esse Pai da misericórdia é Ele mesmo, né? Ele teve misericórdia do filho e não olhou os pecados dele. É isso que Deus quer mostrar. Que Ele, com a sua misericórdia, não vai olhar nossos pecados, vai nos perdoar, desde que nós estejamos totalmente arrependidos verdadeiramente. E uma vez São Miguel Sopoco não, Emmanuel Segatacha, um vidente lá da África, perguntou para Jesus: Senhor Jesus, por que tu odeias o demônio? O senhor diz que tem que amar todo mundo. Ele falou: meu filho, não odeia o demônio que me odeia. Se ele me amasse e se convertesse, coisa que ele nunca vai se converter, ele seria salvo também. Que maravilha, demônio. Entendeu? Isso é bom demais. Deus, ele quer salvar até o demônio, mas o demônio não quer ser salvo. O demônio nunca vai ser salvo. Às vezes, você falando essas palavras aí, eu fico imaginando, né? Por exemplo, às vezes nós fazemos catequese, né? Crise depois somos, né? Somos. E talvez alguns vão falar: você está perdido, ele vai para o inferno, mas não, porque Deus sabe, né? Como pegar as pessoas de volta, né? Deus sabe como conquistar, né? Deus sabe como conquistar. Aí tem aqui a passagem sobre Abraão, porque parece que depois que a terra povoou, né, Tamar? Parece que o povo esqueceu um pouco de Deus, né? Aí Deus aparece para Abraão, né? O que Deus fala para Abraão? Javé falou a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão, antes o nome dele não era Abraão não, viu? Era Abraão. Partiu conforme lhe dissera, e Ló partiu com ele. E aqui não vou falar tudo, porque é muita coisa para falar. Mas Abraão, que era Abraão, né? Que ele não tinha ainda o auxílio a Deus, por isso que era Abraão. E Abraão quer dizer o pai de uma nação, pai de multidões. E Sara também a mãe de multidões.
E aí Deus falou para ele ir para Ur da Caldeia, né? Ele saiu da terra dele, ele foi de Ur da Caldeia, se não me engano, e foi para Canaã. Isso, saiu de Ur da Caldeia para Canaã. E ele não temou com Deus, falou: quem é o Senhor? Por que você está falando isso? Por que isso e aquilo? Não. Ele foi, confiou e foi para Canaã, né? Por isso que fala uma música: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E a gente não pode perder essa confiança. Eu lembro muito dessa Elane, né? Do grupo de oração, cantando essa música, Elane e Judete. Grupo de oração. Quem não participa do grupo de oração começa a participar, é uma bênção. Então a gente tem que ser como Abraão, confiar em Deus, não ter que ficar teimando com Deus. Quando Deus pediu para a gente fazer um projeto, que nem eu e o Zé, como ele falou ontem, eu também, demorou vários anos para a gente decidir isso, né? E Deus deu sabendo para a gente fazer esse podcast, que é também como Abraão, confiar na misericórdia divina e fazer a vontade de Deus. Mas essa misericórdia vai colaborar, né, também pela fé da humanidade, né? Por exemplo, Abraão, né, tem tanta fé em Deus que o Deus, por sua misericórdia, claro que Deus quis só provar o Abraão naquela época, né? Sobre o filho dele, né? O filho dele, o Isaac, isso? Fala um pouquinho para nós sobre Isaac, como Deus ele falou através de 3 anjos que apareceram para Abraão lá em Ur da Caldeia, foi em Canaã já, né? Que falou que ele ia ter ele e Sara iam ser o filho da promessa. Ele já tinha um filho, né, o Ismael, que a Sara ficou chateada que não podia ser mãe, e permitiu ele ter um filho com a empregada, com a Agar, a egípcia, para ele ter uma posteridade. Ele aceitou. E depois a Agar ficou dando zombando de Sara, que não podia ter filho. E Sara falou para Abraão para mandar ele embora, que estava humilhando ela: você é tua empregada, tu mande. Não, você eu deixei ela com você. Aí ele mandou ela embora, ela pegou as roupas dela, as coisinhas, e levou o Ismael, né? Aí o anjo apareceu para ela e falou que ela queria ter uma grande posteridade, mas o filho da promessa ia ser Isaac. E falou com Sara através dos 3 anjos, né? Significava a Santíssima Trindade. Aí ela teimou, mas depois de um ano eles passaram lá e eles tiveram um filho, Isaac, o filho da promessa, né? Aí fala em Hebreus também, capítulo 4, São Paulo fala, né? Que diz que a carta de Hebreus não é de Paulo, mas é assim, que fala que Abraão ele foi contado na justiça de Deus, porque acreditou na promessa de Deus. Então assim nós devemos fazer como Abraão, confiar na misericórdia divina, no poder de Deus, na nossa vida. E o sacrifício que ele ia entregar ao Isaac, né? Um sacrifício, era uma prova de fé que Deus tinha, ver se Abraão realmente era um de fé, não é isso? Deus fez pediu para Abraão cumprir aquela promessa de matar o próprio Isaac, o próprio filho. Mas é claro que Deus não ia permitir, né? Que o próprio Deus mandou não matar, ele ia permitir matar, né? Ele só permitia matar os exércitos que iam contra ele e contra o povo dele. Mas fora isso, ele não permitia matar ninguém. Aí ele pediu para Abraão ir no morro lá, Monte Oreb parece, e levar Isaac para matar. Mas só quando foi, claro que Abraão estava triste, o coração dele apertado, chorando, ia sacrificar o filho, e o filho não entendeu: pai, cadê o animal para sacrificar? Deus proverá. Aí, quando ele foi matar o filho, o anjo apareceu e falou: Abraão, que foi, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. O que tu queres? Não mate o teu filho. Agora eu vi que você me obedece mesmo e você me ama de verdade. Aí tem um cabrito que está amarrado aí no arbusto, pegue e use para o sacrifício. Então Deus ele quer mostrar que ele muitas vezes nos prova duramente, mas quando a gente prova para ele também que a gente ama ele nos liberta de toda a tribulação. Ele vai usar várias bênçãos. Que bom, Temar. Essa é a misericórdia de Deus. Até mesmo como Abraão fala que era amigo de Deus, né, tão próximo de Deus, que ele vê que tinha 3 personagens que iam com uma grande cidade, né? Uma grande cidade que estava no pecado de muitos horríveis, né? Onde estava a família dele lá, acho que é o sobrinho Ló. O sobrinho de Abraão Ló. E Abraão percebe que ele vai lá e ele pede misericórdia, né? E vai contar aquela história, né? Até 50 justos, 45 justos, 35 justos, né? E na verdade da cidade de quase 100 mil habitantes só tem mesmo. Só tinha o Ló e a família dele. Mas Ló, né? Porque através de Ló, a família dele também foi salva. E aí? Porque os 3 anjos lá, que lá na Bíblia fala praticamente anjo, que lembra a Santíssima Trindade. Não era a Santíssima Trindade, mas lembrava a Santíssima Trindade. Quando Deus mandava um anjo na terra, era a porta-voz de Deus. E Deus falava: tem que obedecer ele como fosse a mim.
Aí eles foram lá para libertar Ló, né? Porque eles moravam juntos, Ló e Abraão e tudo. Mas aí estava tendo briga entre os empregados de Ló e de Abraão, tiveram que separar. E ele foi para Sodoma e Gomorra, que talvez quando ele foi não era tão tinha tanto pecado lá não, mas aumentou o pecado. Quando os homens foram lá, os homens queriam conhecer os anjos, mas na Bíblia conhecer quer dizer ter relação sexual. Eles queriam abusar sexualmente dos anjos. Aí Ló falou, não, eu tenho 2 filhas virgens aqui, faço com elas o que quiserem. Mas não queriam saber das mulheres, queriam saber dos homens. Aí o anjo deixou eles cegos, né? E ele não estava chegando na porta, não conseguiu. Aí falou, eles fecharam a porta, depois saíram com Ló e Abraão e a família de Ló. E Abraão não estava com Sara nem mais ninguém, só com Ló e a família. Saíram e Ló foi para uma cidade que eu não lembro o nome agora, né? Com as filhas, porque a mulher dele olhou para trás, que não podia olhar para trás por causa da ira de Deus, né? E ela se tornou uma estátua de sal. Aí Ló foi com as 2 filhas para um monte, e lá as filhas dele embebedaram ele para ter uma posteridade, né? Deus, eu creio que teve misericórdia delas, porque elas fizeram aquilo não por malícia, mas para ter uma posteridade que o pai já estava velho, né? É errado, é claro, ter uma filha ter uma relação sexual com o pai, que é incesto, pecado grave. Mas naquele caso Deus perdoou, porque era para ter uma posteridade para Ló, entenderam? Então Deus é tão misericordioso que não levou em conta o pecado das filhas de Ló. E aí a gente tem que se sacrificar também, viu? Quando Deus fala para os fariseus, vocês não leram? Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Quer dizer que a gente tem que sacrificar nós mesmos, mas temos que ter misericórdia dos outros. Sempre, né, Tamar? Sempre, né? Eu acho que se sempre quiser dar dor do outro, né? É fundamental. Tamar, e aí tem a história de Abraão, de Jacó, Esaú, e vai, de José. Passa uma época boa, né? Uma época boa. E mais uma vez o povo vai esquecendo de Deus, Aí quando acontece alguma coisa, o povo lembra de Deus, né? Por exemplo, agora no Egito, né? No Egito. Depois que José foi governador do Egito, se passou mais de 400 anos, agora o povo está murmurando por libertação. E Deus não esquece o povo quando o povo grita por socorro, né? Pois já fica até aqui uma palavrinha aqui, ó. Eu sempre falo, por mais que nós somos assim mesmo omissos, na hora da dificuldade, não esqueça de rezar. Está doente, reze. Está chorando, reze. Está triste, reze. Reze sempre. Reze sempre. Você terá a resposta de Deus. Deus não desampara ninguém. E aí acontece, o povo começa a estar na escravidão, né? Aí o povo pede por socorro e Deus manda quem? Deus manda Moisés. Moisés, como para quem não lembra, lá em Êxodo 1, já fala de um menino que foi enrolado num paninho, colocado num cesto de um material lá, né? Um cesto colocado no rio, porque tipo balaio. A mãe dele não queria que ele morresse, porque o faraó daquele tempo lá, ele mandou matar todos os homens, porque mulher não podia deixar vivo, né? Mas mandou matar todos os homens. Que ela não, obrigado. Aí mandou matar os homens, porque ele, através deles, que iam proliferar, ia multiplicar os hebreus, mas ele estava errado. Quanto mais matavam os homens, mais tinha hebreus. E aí a mãe dele, para salvar ele, colocou ele numa cestinha e colocou no rio Nilo, se eu não me engano. Vai falar dele, e a filha do faraó, vamos dizer assim, a rainha lá, a princesa, né? A filha do faraó, viu o cestinho, pediu para os criados dela pegar, e pegaram e vieram o menino. Ela se afeiçoou ao menino e criou ele como filho. Ele foi tipo neto, mas esse tipo neto de faraó. Obrigado, Zé. Mas quando Moisés, ele viu 2 homens brigando, foi separado, eles não queriam parar de brigar, ele infelizmente matou um homem, né? Aí depois foi dar conselho para o outro homem que estava brigando, pensou que ninguém tinha visto, falou, o que você quer de nós? Você é nosso juiz? Aí ele fugiu. Aí eu falo para o faraó quis matar ele e fugiu. Mas vamos parar aqui, desculpa, engraçado, mesmo Moisés matando, mas a promessa de Deus por Moisés continuou. Continuou, porque Deus é misericórdia, ele viu que Moisés fez aquilo não porque ele quis, que ele foi infelizmente obrigado a fazer aquilo para se defender. Então depois foi tipo legítima defesa. Se ele não fizesse aquilo, ele seria morto. A não teria sido cumprido a ordem de Deus, que ninguém era digno de fazer aquilo que Moisés fez, né? E aí quando ele está lá no deserto, ele viu uma sarça ardente, né? Êxodo 3, do 1 em diante, da sarça ardente, ele viu a sarça pegando fogo e não se consumia, não se queimava. Ele achou incrível aquilo, qualquer um ia achar incrível isso, né? Viu uma árvore queimando, mas não se consumia, não se queimava, né? Pegava fogo, mas não se consumia. Então, para mostrar o poder de Deus.
Aí quem falou com ele não foi Deus não, eu também pensava que era Deus, mas foi um anjo, mas era como fosse Deus. Falou, Moisés, ele se aproximou, o anjo falou, tire sua sandália dos pés que aqui é um lugar santo. Eu vi o clamor do meu povo, o grito do meu povo, porque eles estão sofrendo. Eu quero que você vá libertar o povo. Aí Moisés falou, e se eles perguntarem o teu nome, qual o nome eu darei para ele? Fala que eu sou aquele que sou. Mas se eles perguntarem o teu nome mesmo, ela falou, eu sou Javé, dos exércitos, né? Javé, fala pelo isso que o nome dele, meu é Javé. Aí ele foi e falou para o faraó. Teve várias tribulações, mas conseguiu libertar o povo depois de um tempo. Pois é, Tamar, quer dizer, assim a misericórdia de Deus vai continuando. Você percebe que nós estamos pegando alguns pontos, né, referente à misericórdia de Deus. Mas enfim, vamos ter vários temas, vamos ter, daqui para frente vocês vão ter sempre tema novo, vamos estar voltando novamente no Antigo Testamento, enfim, nós vamos fazer com uma mistura para que vocês entendam um pouquinho referente à misericórdia de Deus. E assim passa, né? Moisés liberta seu povo, tem as pragas, o povo vai ficar com sede, Moisés vai bater lá na pedra, vai sair água, vai passar no mar vermelho, enfim. Aí vamos chegar agora em Samuel, né? Samuel. Quem é Samuel, Tamar? Samuel da misericórdia de Deus. Samuel, ele era um profeta, né? Foi escolhido por Deus desde criança. Quando a mãe dele ia no santuário de Silo, onde vivia o profeta, o sacerdote Eli, né? Aí ela foi lá, ela era estéril, a Ana, Santa Ana, né? Falou Santa Ana, mãe de São Samuel, que era Samuel é santo, né? Não fala na Bíblia, não é santo. São Samuel. Então, morava com ele, né? Samuel? Ele foi cuidar por ele, mas antes de cuidar por ele, a mãe dele, Ana, e o pai dele, Eucana, foram lá, no templo de Silo, né? Que era o santuário daquele templo lá, o templo de Samuel. Aí ela não podia ter filho, ficava triste, e outra mulher de Eucana, que eu não esqueci o nome dela agora, tá? Desculpa, não esqueci o nome da outra mulher de Eucana, né? Que ele tinha duas mulheres, a Ana e outra mulher. Aí ela ficava triste com ela, a outra mulher ficava humilhando ela também, né? Como o Agar fez contra Sara, outra mulher de Eucana ficava humilhando Ana. Porque ela tinha filho e ela não tinha filho. Ela tinha filho, 2 ou 3 filhos com Eucana e a Ana não tinha. E ela chorou perante Deus, no altar de Deus lá, perante a Arca da Aliança, bem depois, né? Um pouco depois. E aí ficou chorando perante Deus e ele pensou que ela estava bêbada. Falou, mulher, por que tu bebes? Pare da bebedeira. Falou, meu senhor, eu não estou bebendo, eu não bebo. Eu estou triste, estou agora que eu não posso ter filho, estou pedindo para Deus para ter filho. E ela fez uma promessa, né? E falou para ele, fez uma promessa para Deus, se ele tivesse um filho, ia desmamar ele, quando desmamasse, ia entregando ele para o templo, ele ser consagrado a Deus desde o começo até o final de sua vida. E assim Deus fez. Aí ele falou, vai em paz, que Deus te ajude. Aí eles foram embora, Eucana e ela, e eles tiveram filho. Quando passou uns 3 anos, ela levou ele e deixou com Eli. E aí começou. Tipo assim, você achava que estava bêbado, que o fruto da bebê é o filho, né? É. E ela consagrou o filho ao templo, né? Entregou com ele, né? Entregou a Deus através dele. E ele cuidou dele. Teve uma vez, quando ele era criança, ainda não conhecia Deus, não sei porque ele não falou Deus para ele até aquele momento. Aí Deus chamou ele 3, 4 vezes. 3 vezes. Aí ele pensou que era Eli e foi lá. Eli, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. O que tu queres? Falou, não te chamei, filho. Aí depois, na 4ª vez, terceira ou 4ª vez, ele compreendeu que não era, que era Deus que estava chamando, falou, meu filho, se te chamarem de novo, fala, eis-me aqui, Senhor, o que tu queres? O teu filho escuta. Aí Deus falou, ele falou, eis-me aqui, Senhor, escuta. Aí Deus falou para ele manifestar e fala para o povo o que ele queria. E aí fala que ele nunca deixou de falar a verdade para o povo. E até as coisas duras que Deus tinha para falar para ele, ele falou. Então aí você vai falar sobre Samuel referente ao rei Saul, mas eu quero pegar um pontinho aí. Porque quando ele percebe que é Deus que está chamando Saul, né? Aí ele já começa a se estremecer, porque ele começa a fazer uma reflexão que ele não foi fiel como um sacerdote, né? Porque naquela época o sacerdote podia casar, né, Tamar? E os filhos roubavam, né, as oferendas no templo, né? Faziam as coisas erradas, né? Isso já fica um ponto de interrogação para nós hoje, né? Mas cuidado, né? Não fazer as coisas escondidas, porque Deus vê, né? Deus vê. E nós não somos insubstituídos, né, Tamar? Não somos. Quer dizer, nós pode ter certeza que alguém vai tomar nosso lugar. Se não for fiel, Deus vai colocar outras pessoas, né, Tamar? Isso fica um ponto de interrogação para nós, né? Para nós que estamos aqui ainda na vida, né? Trocando a vida. Mas cuidado, seja fiel, né? Na maneira do máximo possível, né, Tamar?
Aí o Samuel o povo começa a gritar com o rei, né, com o governante, né? E aí? E aí que o povo fica insatisfeito, eles achavam que estavam satisfeitos com Deus. Mas o povo, a culpa, claro, nunca é de Deus. É a culpa do ser humano que é muito fraco de fé. Qualquer problema que tem já acha que é culpa de Deus e não acha que é culpa dele. Aí eles queriam o rei para governar ele. Só que Samuel falou que não era o certo. Né? E depois ele falou com Deus e Deus falou, não, faça o que eles estão pedindo. Que eles estão contra mim, não contra você. Né? Mas fale para eles o que eles vão ter que passar por escolha de um rei. Aí falou que o rei ia explorar eles, ia pedir uma 10ª parte ou 25% do que eles produzissem. E aí eles quiseram mesmo assim, mesmo sabendo que ia ser escravizado, ia passar tribulações, ia ser mandado, ter alguém mandando neles, né? E às vezes ser oprimido pelo rei. Eles quiseram o rei. Aí Deus através de Samuel escolheu Saul, né? Para ser o primeiro rei. Só que parece, Samuel, que no começo ele foi fiel a Deus, depois foi infiel, né? Infelizmente ele deu mancada. Ele pegou, quando foi a última vez que ele foi contra um exército amalecitas, Deus permitiu que ele vencesse o exército. Aí tudo bem, e aí ele obedeceu a Deus. Só que ele deixou o povo pegar os despojos. Os despojos, para quem não sabe, são objetos que era consagrado ao Senhor, né? Se eu não me engano, ou que não podia pegar. Não era uma consagrada, era contaminado. Eram objetos contaminados que Deus não queria que pegasse. E eles pegaram. Aí o Samuel quis se justificar, mas não matei os amalecitas, como o senhor pediu? Sim, só que você me desobedeceu. Aqui, pegou despojos. Aqui está falando aqui, ó. Quando ameaçado por ataque dos filisteus, Saul desobedeceu o Senhor, oferecendo um sacrifício em vez de esperar que Samuel fizesse. Né? Isso, mas também ele fez isso. É isso que o meu amigo José Pedro falou aqui. Mas o que tirou ele da realeza não foi esse do sacrifício. Foi dele ter matado os amalecitas, mas ter pego despojos, que Deus não mandou ele pegar. Aí Samuel foi e falou, se você desprezou a ordem de Deus, Deus te despreza também. Você não será mais rei. Aí, vê só como Deus é misericórdia, por isso eu sou apaixonado por Deus. Olha só, aí o que acontece? Deus nunca deixa o povo desamparado, né? Aí Deus já começa a fazer um plano para o novo rei. Aí Samuel fala que ele deve ir na casa de um cidadão, né, chamado, como é o nome do cidadão? Jessé, de Belém. Jessé. E para esse Jessé deixou um pequenininho, né, um carretinho lá, e apresentou os 6. Né? 7? Fala um pouquinho como foi esse quando Saul foi destituído da realeza, foi tirado da realeza, claro que Deus já estava planejando e escolheu Davi. Só que ele falou para Samuel ir na casa de Jessé de Belém, o pai de São Davi e dos seus 7 irmãos, né? Que ele teve 8 filhos, Jessé de Belém, a mulher dele, né? E aí Samuel chegou lá, pensou que foi julgando como todo ser humano julga a aparência, né? Foi pensando que os filhos dele mais velhos, fortes, altos e tudo, ia ser um dos reis, um deles ia ser rei de Israel. Mas Deus falou, não, você olha a aparência, eu olho o coração, não é um deles, não é nenhum deles. Ela falou, você tem mais algum filho, Jessé? Ela falou, tem, o meu mais novo tem mais ou menos 12 anos, ele é pastor de ovelhas. Traga ele, senão a gente não vai comer, né? Não vamos nos colocar à mesa. Aí eu trouxe ele, ungiu, né? E foram comer. Né? Ungiu ele com o rei de Israel e já disse que ele já ficou cheio do Espírito Santo com força de Deus. Aí tudo aconteceu como vocês muitos já sabem. Pois é, agora eu quero pegar até um pouquinho esse ponto, né? Nós estamos falando de misericórdia divina do Senhor, né? Por que há tanta guerra no mundo, Ademar? Porque nós somos fracos e pecadores e porque a gente dá muitas vezes lugar ao inimigo, ao demônio. Porque o inimigo, como Deus fala, é homicida. Jesus fala, né? Em João 5, se eu não me engano, que ele, como os fariseus falam que o pai deles é Abraão. Falou, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês acreditariam em mim. Mas o pai de vocês é o demônio, que é homicida desde o princípio, né? Que ele é homicida, ele é assassino, e ele quer, como Jesus falou em João 10 também, versículo 7, se eu não me engano, que fala que Jesus fala que o demônio só veio para roubar, destruir e matar. Então a gente tem que buscar a força em Deus para a gente vencer o inimigo e vencer nós mesmos. Porque, como eu falei ontem, o pior inimigo nosso não é o demônio, eu pensava que era o Manuel. O pior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque como o Zé falou quase agora, o povo hebreu sempre ganhava as bênçãos de Deus e ainda assim duvidava, né? E a gente não pode duvidar do poder de Deus. Por mais que a gente esteja sofrendo, não pode duvidar. Muitas tribulações a gente passa, né? Mas Deus sempre está conosco. Eu fiz umas pesquisas, né? E observando os governantes daquela época, né?
desde Saul até o último rei de Israel, até chegar a Jesus. E aí a gente percebe que quando o rei estava andando certinho, né? Andando certinho, ele governava bem. Mas quando o rei, o governante, né? O chefe da nação, começava a olhar de lado, tudo dava errado. E quem parecia mais era o povo, né? O povo mais humilde. Você é um líder. Se você não for um bom líder, as ovelhas padecem, né? As ovelhas padecem. Né? E você tira como hoje também, né? De nós hoje. Né? Quando uma pessoa governa para todo mundo sai ganhando. Quando alguém governa para si ou para meia dúzia, a maioria começa a sofrer. O que você tem que falar sobre isso, os governantes de hoje? O governante de hoje, começando pelo presidente da República. Se ele não governar bem, só pensar nele mesmo, ele vai ficar rico mais do que já é e o povo vai perecer. E como também os sacerdotes, aquele sacerdote que não for bom sacerdote, vai fazer o povo perecer, que muitos vão achar que ele está certo, outros vão achar que está errado, né? Aí pode vir trazer muita, como é que fala, condenação para ele mesmo e para as pessoas. Como o padre Paulo Roberto, nosso pároco aqui da paróquia Nossa Senhora, me falou, que anteontem, né? Que um padre que ele foi achado em Roma, na Itália, que o pessoal não sabia que ele era padre, viu um mendigo, um dos ajudantes do Papa, acho que o Papa mandou ver se tinha um mendigo lá para ele ajudar e tudo, aí viu um homem lá, né, pedindo esmola, perguntou: ô senhor, por que o senhor está pedindo esmola? O senhor fazia o quê antes de estar aqui na rua? Ele falou: eu era padre, e me virou mendigo, por quê? É porque eu fui muito desobediente a Deus e o bispo me tirou do sacerdócio, né? Aí vim morar fiquei, foi por causa dos meus pecados, né? Meu próprio pecado não culpou o bispo nem ninguém. Por causa dos meus próprios pecados eu estou aqui. Aí falou: se eu gostaria de falar com o Papa, para ver se ele pode te ajudar? Sim. Aí ele conseguiu audiência com o Papa chamou ele, Papa São João Paulo II, falou: meu filho, você gostaria de voltar a ser sacerdote fiel a Deus? Sim. Gostaria, Papa, vossa santidade. Mas como eu poderia, se o bispo me expulsou? Aí o Papa falou para ele: meu filho, eu sou o Papa, eu sou o chefe máximo da igreja. O que eu falar está falado, o que eu disser está dito. Aí foi, isso quando falou para os ajudantes dele, do Papa, né? O São João Paulo II falou: procura uma roupa boa para ele, como o pai da misericórdia falou para o filho pródigo, né? Para colocar a roupa bonita dele. Aí Deus, através de São João Paulo II, mandou buscar roupa sacerdotais para ele, roupa boa, e deram banho nele, armaram ele, e no outro dia ele como celebrou a Santa Missa com o Santo Padre. Então isso Deus mostra a sua misericórdia, como num cântico que eu gosto de cantar, que o Padre Fábio Melo regravou, do Kleber Lucas, né? Deus cuida de mim. Só um refrão. Deus... Não. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele quem cuida de mim. Muitas portas se fecham aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, mas não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Como uma vez o meu amigo José foi na minha casa e perguntou que a minha esposa está fazendo tratamento na casa dos pais dela, eu estou sozinho, eu e Deus em casa. Ele perguntou: você não se sente sozinho? Eu falei: não, porque sempre Deus está comigo, Deus cuida de mim. É verdade, tu lembrou também, é que eu falei isso, né? É isso aí, mano. Parabéns, né? É isso aí, me mantenha fé, porque sem fé não somos nada, Tamara. Mas, tem mais um ponto para nós discutir, depois nós vamos no próximo vídeo, nós continuar essa palestra, né? Esse podcast da Divina Misericórdia. Mas assim, o que é que está precisando, né, o povo? Porque o povo está assim,
Será que o povo perdeu a fé na misericórdia de Deus, irmão? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Sim, infelizmente o povo perdeu a fé em Deus e tudo. Tem muitos que infelizmente, em vez de servir a Deus, servem o inimigo, achando que está certo, que ele acha que ficar com prazeres carnais vai salvar eles, coitado. Se apegam nos prazeres carnais e depois, quando ele estiver morrendo, vai pedir perdão e vai estar tudo sossegado. Não. Até aqueles que vão para o céu tem que passar pelo purgatório. Porque se não existisse o purgatório, a maioria da humanidade ia para o inferno. Entendeu? Meu amigo acha que não pode falar isso, mas ele tem que falar essa parte, né? Que infelizmente quem não buscar Deus, infelizmente não vai ser salvo. O que é purgatório? Então, O purgatório, eu sei que você está querendo fugir do assunto, mas não vai fugir não. O purgatório quer dizer um lugar de purificação. Purgar não tem, ó, não vai confundir. Purgar com purga não, viu? Purgar quer dizer purificar. Ser liberto daquele pecado, que no céu não pode entrar com nenhum pecadinho de nada. Tem que entrar puro, santo. A gente fica lá no purgatório, a maioria das pessoas... Tipo uma cadeia, irmão? É, uma cadeia entre aspas. É uma cadeia que você vai ser liberto um dia. E no purgatório você pode ficar alegre, vai sofrer o que for, mas vai ter certeza que vai para o céu. Entendeu? Agora, infelizmente, quem vai para o inferno não vai sair. Então a gente tem que fazer o máximo para ir para o céu ou para o purgatório. Que bom, mas Deus seja louvado. Aí depois de Samuel, passa vários reis, né? Mas Deus envia vários profetas, né? E o profeta Isaías vai falar que vai vir um Messias. É isso, irmão? O profeta Isaías é o profeta que fala mais da vinda de Jesus. Fala desde o sofrimento dele, Isaías 53, fala o sofrimento de Jesus, que ele ficou transfigurado na cruz, que ele parecia um verme, lá a palavra forte, mas está lá escrito, pode ver lá, na editora Ave Maria, né? Nas outras eu não lembro como está escrito. Mas é a mesma coisa. Ele está parecendo um verme, estava desfigurado, não podiam, ficavam olhando para ele, não conseguiam olhar e balançavam a cabeça. Meus irmãos, a gente pensa que ele sofreu só aquilo que está na Bíblia, né? Mas não. Uma vez Jesus apareceu sangrando para São Bernardo na Itália, né? Se eu não me engano, ou na Espanha. Aí São Bernardo perguntou qual foi a chaga mais dolorosa de Jesus. Ele falou, foi a das mãos do pé. Ele falou, nenhuma dessa, meu filho. Minha chaga mais dolorosa foi a do ombro. E eu sofri mais ainda por carregar a cruz, porque o pecado de vocês fez a cruz ficar mais pesada ainda do que já era. E quem quiser pedir uma bênção por essa chaga, pode pedir. Essa bênção pela chaga do ombro de Jesus foi a mais profunda e dolorosa da chaga de Jesus. E a do coração foi a única que ele não sofreu, porque ele já estava morto fisicamente. Mas isso, então, Santa Faustina... Já fala 53,4, né? 53,4. E Santa Brígida, quando estava em frente à igreja de São Paulo para os no Vaticano, próximo à Basílica de São Pedro, Jesus apareceu crucificado também sangrando. Aí Santa Brígida perguntou, Senhor Jesus, quantos golpes tu levaste da condenação até a crucificação? Ele falou, 5.480 golpes eu recebi. 5.480 golpes de Jesus levou, desde a condenação até a crucificação. E ele falou, quem quiser receber bênçãos, cada dia, lembre, contemple 15 golpes que eu levei, porque num ano vai dar esses 5.480 golpes. Eu já somei, já fiz a conta e dá isso mesmo. Num ano, você pode contemplar todos os golpes que Jesus sofreu. E quem fizer essa oração, vai ganhar muitas bênçãos também. Até cheio de arrepiado, você fala essas coisas aí. E nós, por nada, nós murmura, né? Às vezes nós vai para a igreja, para a missa, para o culto, porque está cansado de trabalhar a semana inteira, né? Às vezes nós, eu não vou para a missa não, porque eu estou com preguiça, é que tem um programa, tem um futebol, eu tenho alguma coisa, sempre justificando, né? E tanto sofrimento que ele sofreu, né? Mas disse sim para o Pai. É como engraçado, nós cometemos eu e Jesus que pagou a conta. Mais ou menos assim, né? Quer dizer, como falar aí, é como ele estivesse comprando do demônio, ou sei lá de quem comprando, nos resgatando para ele. Não é isso? O Jesus, uma vez eu vi uma foto no Facebook, parece, ou mandaram para mim no Zap, de Jesus lutando braço de ferro com o demônio. Claro que isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Mas é um símbolo, significando que Deus sempre vence. Muitos podem pensar naquela foto que o inimigo vai vencer, mas não vai. Mas Deus sempre vence. Né? Isso é um símbolo, nunca existiu isso aí de Jesus tirar braço de ferro com o demônio. Nunca teve nem vai ter. Quem pensar isso está errado. Né? É só uma figuração, uma metáfora para simbolizar que Deus, ele sempre vence. Né? Sempre vence. Mas existe sim, coloca com um demônio e Deus de disputar um com o outro, né? Praticamente uma disputa assim, de quem vai ganhar. Sempre Deus ganha.
No tempo do Papa Leão XIII, o Papa estava celebrando a missa no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Aí ele olhou para cima assim, ficou com um certo medo, assim, ele olhando para cima assustado. Depois ele saiu, pediu licença, saiu, foi para o escritório dele. Todo mundo pensou, ficou meia hora lá, pensaram que ele tinha morrido. Aí bateu lá e depois de meia hora apareceu. Com a oração São Miguel Arcanjo, aquela oração, ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, né? E vai. São Miguel Arcanjo, defendendo no combate, se sempre não se refúgio contra as maldades e lá do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, que pela virtude divina precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Só que eu descobri... Quem ensinou essa oração? Essa oração foi feita pelo Papa Leão XIII, no final do século XIX, lá no Vaticano, dentro da Basílica de São Pedro, lá do lado da Basílica de São Pedro, né? E aí ele fez a oração, mandou que ela fosse rezada no final da missa. Foi rezada até o Concílio Vaticano II, e depois foi tirada, né? Mas essa oração eu descobri que não é só essa parte que é a oração, tem muito mais. Só que eles resumiram a oração para ficar mais fácil da gente rezar, tá? E é bom a gente fazer essa oração também para que o demônio nem ninguém nos atinja, né? Como o Zé falou, infelizmente a gente é falho. De muitas vezes a gente murmura por pouca coisa. Se está chovendo muito, reclama. Chove muito, reclama. Está muito sol, reclama. Se está pouco sol, reclama. Então a gente tem que parar de murmurar. Às vezes até eu já murmurei, né? Às vezes quando estava no hospital, claro, estava no hospital, fiquei 6 meses internado. Como eu falei ontem, passei por 2 transplantes de fígado. E às vezes eu murmurava também. Tinha hora que não era fácil. Eu falava, Senhor, como Jesus falou na cruz, porque tu me abandonastes? Mas só que Jesus falou aquilo para a gente entender que mesmo na tribulação, Deus não nos abandona, mas ele se sentiu abandonado, não porque ele estava abandonado, para saber, para mostrar que nós somos falhos. Ele não, mas nós sim. Que a gente tem que buscar força em Deus e não ficar murmurando, né? Mas claro que a gente pode reclamar com Deus, só nós entre nós e Deus, né? Não ficar reclamando na frente dos outros, né? Mas a gente pode, que Deus ele dá essa oportunidade, mas indo para cá, murmurando. Eu aprendi, eu li uma historinha hoje, né? Do jovem, né? Do jovem que fazia tudo errado, né? Tudo errado ele fazia dentro de casa, não obedecia os pais, não obedecia as mães, gostava da balada, gostava da festa mesmo, né? Enfim. E ele foi tipo expulso, né? Morava várias pessoas no mesmo quintal e alguns parentes não quisiam ir lá mais não, porque o próprio parente não confiava nele, né? Porque ele fazia os pequenos furtos, enfim. O vizinho não gostava dele, porque ele tinha feito uns pequenos furtos também na vizinhança. E quase foi expulso de casa, né? Só que a mãe nunca vê, mesmo ele cometendo vários erros, a mãe não consegue enxergar. Enfim, mesmo a mãe doloroso, não tinha para onde ir, dependia das casas dos pais para ficar. E o jovem, né, com mais ou menos 19 anos, ele foi quase expulso, quase com nada de casa, sem nenhuma roupa, né? Aí ele foi, né, saiu do seu bairro, né, da sua vila, e ele estava chorando à beira do caminho, chorando, né? Aí um cidadão chegou, e perguntou, né, por que ele estava chorando. Em nenhum momento ele falou que foi expulso. Ele só falou que ele estava já entregue mesmo, o cara lá de baixo, porque ele fez tudo errado desde pequenininho. O pai, ele não conhecia o pai, certo? Infelizmente não conhecia o pai, enfim. Só tinha a mãe por ele e morava de favor, mas ele cometeu tantos erros que ele não poderia ficar lá mais lá. E esse cidadão falou assim, mas por que você não muda a sua história? Vai fazer o quê? Mudar o quê? Você não vale nada para ele. Você pode. Você tem a resposta. Certo? Existe o Deus Todo-Poderoso. Se você falar para ele nesse momento, se você quer mudar, ele muda. Ele começou a chorar. E esse senhor acolheu ele na casa dele. Uma história muito linda. Acolheu ele. Aí, enfim, passou anos. 3, 4 anos. Né? 3, 4 anos. E ele, quando ele foi trabalhar, né? Estudar, foi trabalhar, virou cidadão do bem, né? Virou cidadão do bem. E um dia ele encontra com a mãe, né? Ele encontra com a mãe olha, o meu filho abraçou e chorou, o que aconteceu? Ele falou assim, mãe, eu acho que eu precisava sair de lá. Né? Eu precisava sair de lá e eu acredito que a misericórdia me acolheu. E ele era ministro, esse cidadão, não acolheu na casa dele, alugou uma pousada. E todo dia ele ia visitar ele. Todo dia ele ia visitar. Não deu um mês ele interrompeu o serviço. E voltou a estudar. Hoje é um cidadão do bem.
certo? Tudo bem. Por quê? Porque alguém abraçou, alguém acolheu. Mas também ele quis, né, mudança, né? O rapaz falou, o cidadão falou, ele aceitou e abraçou a misericórdia de Deus, abraçou o cidadão. É assim. Quer dizer, talvez o ambiente não ajude, mas talvez você sair daquele ambiente, quem sabe, né? Quem sabe a misericórdia de Deus pode entrar. Você teve uma experiência, você já viu alguém contar uma história mais ou menos parecida com isso? Muitas vezes eu precisei, infelizmente, sair de casa por tribulação em casa. Claro que não fui tão bem acolhido em todos os lugares que eu fui, não. Mesmo sendo casa de parentes, que família, por pior que seja, a melhor família é a nossa mesmo. Sim. Mais tribulações que seja. Mas já tive que sair de casa por causa de tribulações na família. E eu também logo mais vou ter que mudar da minha casa por causa de tribulações também, né? Mas o melhor lugar é a família mesmo, né? Como mandaram para mim no zap da liturgia da paróquia, vamos dizer que a família é o bem mais precioso que nós temos. Só que a gente tem que saber lidar com a família, né? E procurar força em Deus para aguentar as tribulações da família. E como eu acabei de falar, esse caso do padre que virou mendigo e o Papa São João Paulo II acolheu ele. Ele aceitou e se transformou, se tornou sacerdote novamente e até concelebrou a missa no outro dia com o Santo Padre. Já pensou que honra? Concelebrar a missa com o Santo Padre, o Papa São João Paulo II? Então, e a gente tem que, só como o Zé falou e eu falei, a gente pode ganhar a bênção de Deus aqui na Terra ainda. Não a felicidade. Nossa Senhora de Lourdes falou para Santa Maria Bernadette Subirro, lá em Nevers, onde ela morreu, no convento das Mães de Filha da Caridade, que é a segunda ordem da Filha da Caridade mais conhecida, mais forte do mundo, né? A primeira, principal, em Paris, na Rue du Bac, onde Nossa Senhora das Graças apareceu a Santa Catarina Boré. Aí Nossa Senhora falou para ela na última aparição, quando ela estava morrendo, Santa Maria Bernadette Subirro, que viu Nossa Senhora de Lourdes: minha filha, eu não te prometo a felicidade aqui na Terra, mas sim nos céus. Que a felicidade total, tem muita gente que pensa que a felicidade total é aqui na Terra, mas se engana. A felicidade total mesmo só no céu. Eu falo várias vezes para minha esposa, ela duvida também nessa parte, mas agora está compreendendo mais. Que a felicidade total só teremos no céu. Aqui a gente tem momentos alegres, momentos felizes, mas a felicidade 100% só teremos no céu. Lá não teremos sofrimento, nem morte, nem dor, nem doença, nada. Quando Santa Francisca Romana, que o dia dela é 9 de março, uma santa, ela era casada, tinha 2, 3 filhos, filho dela, se não me engano, mais novo, ficou doente depois de uns anos e morreu. Aí um ano depois ele apareceu com o anjo da guarda dele, que, para quem não sabe, o anjo da guarda, depois de sair daqui, nossa, ele vai morar com a gente no céu para a eternidade também. Não só vai ficar com a gente aqui, mas só vai ficar com a gente, não com outra pessoa. E ele não é para, quando a gente morre, ele fica com outra pessoa não, só com a gente. Aí ela perguntou: meu filho, lá no céu tem doente, tem dor? Não, não tem dor. E por que esse rapaz, que eu não sabia que era o da guarda dele ainda, ele é mais luminoso que você? Porque ele é menos da guarda, ele é anjo, ele é mais luminoso que eu. E eu estou no coro angélico também lá. Né? Então Deus, ele vai dar a glória, que São Paulo fala, que a nossa tristeza aqui, nosso sofrimento não é nada comparado ao que está por vir. O que Deus tem preparado, que os olhos não viram e ouvidos não ouviram. Amém. Então vamos procurar fazer a vontade de Deus, que aí nós vamos para a glória eterna e não vamos ter mais tribulações nenhuma. Amém, irmão. Vamos parar por aqui, né? Nosso podcast. E eu queria matar minha curiosidade, né? Hoje tem uma companheirinha nossa aqui. Quem é essa senhorinha aqui, Tomás? É Nossa Senhora, né? É Nossa Senhora. Essa imagem aqui, meus irmãos, aqui vai ficar no vídeo sendo no 95%. Mas essa imagem aqui é Nossa Senhora das Lágrimas, tá? Nossa Senhora das Lágrimas. Eu ganhei no dia 3 de julho do ano passado, das missionárias do Sagrado Coração de Jesus crucificado. Mas não fala tudo não, porque na próxima você vai falar. Isso é curiosidade. Não, só para isso aqui. Mas aqui é a irmã Nossa Senhora da Lágrima, que eu ganhei das missionárias do Sagrado Coração de Jesus crucificado. A mesma ordem da irmã Amália, que viu nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora da Lágrima, em Campinas, lá em Campinas, tá? Veio diretamente de lá. Das missionárias da ordem que Santa Amália, viu Jesus Maria. E outra vez depois vai ensinar o texto, como é que reza o texto, tá bom? Agora não, deixa o povo curioso um pouquinho, né? Mas você vai ensinar para nós como é que reza o texto de Nossa Senhora das Lágrimas, é isso? Isso. E eu recebi essa imagem e a coroa das lágrimas e as orações de Nossa Senhora da Lágrima. Que bom, Tomás. Mas eu estou muito feliz desse projeto de evangelização, tá? Você é um cara muito inteligente, né? Você também. É isso aí, tá? É nosso segundo vídeo, né? E se Deus quiser, em breve terá outros vídeos, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, fique na paz do Senhor. Fica com Deus também e até a próxima.